Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre ameaças, porque na face da Terra, onde nós vivemos como seres humanos, existem muitas pessoas que infelizmente elas estão mantendo muitas coisas em oculto, muitas coisas que elas não querem que sejam reveladas para a maioria da população. Elas querem manter isso em segredo, por baixo dos panos. E isso já está acontecendo há muito tempo. Então, eles se empenham, se esforçam para manter isso aí. Eles usam o poder da mídia, o poder político, o poder econômico, o poder religioso para manterem coisas ocultas. E, infelizmente, esses homens, eles como é que eu posso dizer? Eles agem contra aqueles que querem fazer com que essas coisas sejam reveladas. Aquelas pessoas que estão fazendo com que a verdade seja conhecida, essas pessoas sofrem ameaças. E isso já faz muito tempo. Muitas pessoas nesse mundo já foram mortas, já foram silenciadas, porque ao tentar revelar a verdade, ameaçou esses homens que mantêm as coisas ocultas. Eles não querem que essas coisas ocultas cheguem ao conhecimento da maioria da humanidade. Então, quando alguém começa a expor algumas verdades, essas verdades são para esses homens uma ameaça que pode estragar o esquema que eles querem manter. Eles querem manter esse esquema fraudulento ainda na humanidade. Mas eles não poderão fazer isso por muito tempo, porque talvez muitos deles não saibam, mas o Senhor Jesus um dia disse claramente que não há nada oculto que não venha a ser revelado. E essa palavra do Senhor Jesus é uma ameaça para eles. Porque com essa palavra que o Senhor Jesus disse, fica claro que não existirá nada oculto que um dia não venha a ser revelado. Não existe nada oculto que um dia não será falado dos telhados das casas para as pessoas ouvirem publicamente. Então, essas pessoas hoje, elas estão acuadas. Elas estão se vendo em perigo, porque a palavra do Senhor Jesus está se cumprindo. Desde aquela época em que ele falou, até hoje, no século XXI, isso está acontecendo e vai acontecer com mais frequência ainda. Porque muitas coisas que hoje são mantidas em oculta vão começar a ser reveladas. As pessoas vão começar a saber, vão conhecer. Isso vai ser ouvido por todos. Então, mas mesmo assim, eles ainda procuram ameaçar algumas pessoas que tentam falar a verdade, restringindo, perseguindo, fazendo com que a vida dessas pessoas sejam canceladas. Enfim, é assim que eles agem hoje, porque infelizmente eles não querem que as pessoas saibam de certas coisas que foram escondidas ao longo da história da humanidade. Foram escondidas de propósito, deliberadamente. E isso é algo que eles não querem que aconteça. Eles não querem que as pessoas saibam disso. Eles querem manter isso aí por o maior período de tempo possível. Mas será impossível essas coisas não virem à tona. A verdade vai vir à tona. A realidade dos fatos que condizem com a verdade vai vir à tona. E eu e você vamos conhecer isso. Pode ter certeza disso. Então, é necessário entender isso, porque quando isso acontece, quando alguém tenta, de alguma forma, revelar a verdade para algumas pessoas, essa pessoa recebe ameaças, às vezes ameaças até de morte. E muitas pessoas já passaram por isso. Isso é algo real mesmo, que já aconteceu, está acontecendo hoje e vai acontecer futuramente também. Então, nós devemos
viver hoje com esse medo das ameaças desses homens? Não. Não podemos nos intimidar por essas ameaças que tentam nos calar a todo custo. Eles tentam nos amordaçar para que não falamos. Eles criam leis para oprimir as pessoas que tentam fazer isso. Eles criminalizam leis para que a verdade não seja dita. Punições severas da lei contra aqueles que estão hoje tentando falar a verdade. Porque a verdade é a maior ameaça que existe para esses homens. E como esses homens detêm o poder da mídia, poder econômico, político e religioso, eles se usam desses poderes para intimidar as pessoas, para que elas fiquem caladas, para que elas se calem e não falem. Mas é necessário que não possamos mais nos levar ou nos deixar levar pelo medo das ameaças deles. Não podemos ser intimidados por essas ameaças em tempo algum. Esse tem que ser o nosso objetivo, temos que ter coragem. E é por isso que eu estou estimulando, incentivando e encorajando você a que você seja assim. Que você seja aquele que tenha intrepidez, tenha coragem para falar a verdade. Para que a verdade possa ser ouvida por muitas pessoas. Porque as pessoas precisam conhecer o que hoje, infelizmente, está sendo mantido em oculto. Muitas pessoas estão trabalhando para que a verdade seja detida pela injustiça que eles cometem. Porque esses homens estão cheios de impiedades e perversões. Eles, por causa disso, detêm a verdade, para que a verdade não seja conhecida. E eles usam muitos meios punitivos, digamos assim, para impedir que a verdade seja revelada. Mas eles não vão ter êxito nisso em tempo algum, porque a palavra do Senhor Jesus vai prevalecer. E isso significa que a palavra que o Senhor Jesus disse vai se cumprir, e já está se cumprindo. Muitas coisas que até então, há muito tempo, foram escondidas, foram ocultadas da humanidade, hoje estão sendo reveladas. Você pode ver aí, no YouTube, por exemplo, existem vários vídeos falando sobre coisas que até então não conhecíamos. Porque a verdade disso foi nos ocultada por muito tempo. Mas a palavra do Senhor Jesus está se cumprindo. E essas coisas estão sendo reveladas. Então, é necessário entender isso. Porque tanto você como eu vamos sofrer ameaças. Mas não podemos ser intimidados por ameaça alguma. E é isso que nós devemos entender. Nós devemos ficar tranquilos em relação a isso. Porque só dessa forma poderemos, de forma consciente, ser pessoas que vão querer falar a verdade, vão querer fazer com que a verdade seja conhecida e possa avançar e possa alcançar mais vidas ainda. Porque a maioria da população hoje no mundo precisa conhecer o que está oculto. Para elas tem que ser revelado isso. Então, cabe a você e a mim agirmos dessa forma, porque não podemos ficar calados, acuados no canto por causa das ameaças de uma minoria de pessoas que, embora tenham o poder em suas mãos, mas elas não podem calar a voz daqueles que querem revelar a verdade. Então eu espero que isso possa ser útil para você, porque a palavra ameaça, ela significa um discurso cheio de intimidação, feito por atos, palavras ou gestos. É assim que as pessoas são intimidadas para que as verdades que elas falam não continuem a ser ditas. Elas recebem ameaças o tempo todo. Isso é um fato real. É uma realidade que está acontecendo hoje no mundo. E nós devemos entender isso. E a palavra ameaça significa promessa de agressão e castigo. Isso era o que era feito, por exemplo, no período de escravidão, da escravidão.
onde os escravos eram ameaçados se não obedecessem à voz dos seus senhores, daquelas pessoas que os compraram como se fossem mercadorias. Esses escravos eram ameaçados de agressão e castigo se não cumprissem as determinações, as ordens que lhes foram dadas. É assim que as ameaças acontecem, não apenas para aqueles que são escravos, mas para aqueles que queiram, de alguma forma, revelar a verdade. Essas pessoas são ameaçadas sim. Elas recebem essas ameaças de agressão e castigo. Isso está acontecendo hoje também. Então, a palavra ameaça significa prenúncio de acontecimento temido e perigoso. E é com tudo isso que se exprime a vontade que se tem de fazer mal a alguém. Então, as ameaças são sempre com o objetivo de fazer mal a alguém. Porque quando a pessoa ouve essa ameaça, ela fica com medo de que algum mal lhe aconteça. Pode ser uma agressão, um espancamento, uma morte, enfim. Ela fica com medo e às vezes ela se cala. Mas é necessário não darmos valor para esse tipo de coisa, não ficarmos intimidados por isso. Nós temos o direito de falar a verdade. Nós temos o direito de exercer a livre manifestação do nosso pensamento. Principalmente se quisermos falar a verdade, que muitas vezes está oculta, porque esses homens mantêm ocultas. Assim, nós não conseguimos saber ou conhecer alguma coisa. E isso já está acontecendo há muito tempo. Então, é necessário entender isso. Que é dessa forma que essas pessoas que detêm o poder hoje, elas estão agindo contra aqueles que, em todos os países do mundo, querem revelar a verdade para as pessoas. Muitas sociedades secretas, elas punem os seus membros, elas ameaçam os seus membros para que eles não falem a verdade. Eles ameaçam até essas pessoas de morte se eles tentarem falar a verdade, revelar a verdade do que é feito ali em secreto. É assim que acontece. Então, muitas dessas pessoas se deixam levar, muitas dessas pessoas que participam dessas sociedades secretas, elas se deixam levar por essa intimidação e não falam, e se calam. Mas, de um jeito ou de outro, essas coisas ocultas serão reveladas sim. Um dia serão jogadas no ventilador, diante da opinião pública, para que assim as pessoas vejam publicamente o que foi escondido durante muito tempo. Nada vai ficar debaixo dos panos para sempre. Por mais que as pessoas se esforcem, tudo vai ser revelado. Então, as ameaças delas não vão dar em nada. Essa é a realidade. E o que o Senhor Jesus disse vai se cumprir. Então, nós podemos agora nos conscientizar disso, ficar tranquilos em relação a isso. Porque é verdade. É verdade, sim, que tudo que está oculto vai ser revelado para toda a humanidade saber. E assim, a humanidade vai estar conscientizada do que é a verdade segundo a palavra que o Senhor Jesus falou. Então, nós podemos ficar tranquilos. Ninguém precisa ficar amedrontado por ameaça alguma. Quem estão ameaçados são eles, pela palavra que o Senhor Jesus disse. E aí eles ficam usando vários e vários meios necessários até hoje para impedir que a verdade seja revelada. Mas todo esse esforço deles será inútil. Eles não vão conseguir. Vai ser revelado sim. E aí eles é que vão sofrer as consequências de terem, por muito tempo, escondido a verdade da maioria das pessoas que vivem hoje nesse século XXI. Então, nós devemos ter essa certeza, essa convicção disso. Devemos nos conscientizar disso, porque é assim que vai acontecer. Então, não fique calado por causa de ameaças. Essas ameaças deles, elas são apenas para impedir que você fale a verdade.
Mas eu espero que você, como ser humano consciente, possa falar a verdade sim, sem ligar para as consequências, porque você vai fazer o certo, você vai revelar a alguém uma verdade que as pessoas têm que conhecer. Então eu espero que isso aconteça. Essa mensagem de hoje é para falar sobre isso. E eu vou continuar falando sobre isso no próximo vídeo. Então eu espero que vocês aguardem, porque eu vou continuar falando sobre esse assunto que se chama ameaças. No próximo vídeo que eu vou gravar amanhã. Então eu espero que vocês agora possam entender isso. Meditem nessas palavras, compreendam isso, porque isso é muito sério e importante para cada um de nós. Então essa é a mensagem de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.